Você já teve um dia cheio de intenção, acordou determinada, sabia o que precisava fazer e no final do dia não tinha feito nada daquilo que importava? E aí veio aquela voz, né? Você é preguiçosa, você não tem disciplina, você nunca vai mudar. Eu preciso te fazer uma pergunta antes de você acreditar nessa voz. E se o problema não for o que você pensa que é? Porque preguiça e procrastinação não são a mesma coisa. E tratar um como se fosse o outro é como tomar um remédio errado. Você se esforça, sofre e não melhora. Hoje você vai saber exatamente qual é o seu caso, com base na neurociência, com base na fé e com exercícios que você vai poder aplicar ainda hoje. Eu sou Thalita Lima e aqui eu falo sobre fé, mentalidade e propósito aplicado à vida e aos negócios para quem não quer só estar ocupada, mas viver com clareza e direção. Então, antes de você descobrir qual é o seu caso, você precisa entender o que cada coisa é de verdade. Não o que a cultura popular diz, mas o que a ciência explica. Preguiça, gente, do ponto de vista neurológico, é uma resistência generalizada ao esforço. O sistema de recompensa do nosso cérebro avalia o custo de agir e decide que não vale a pena. E isso acontece para quase tudo. A pessoa com preguiça não quer fazer quase nada, não quer trabalhar, não quer se exercitar, não quer nem as coisas que ela gosta. Às vezes está associada à falta de sono crônica, sedentarismo e até depressão. É uma condição que pede atenção, não julgamento. Agora, procrastinação é completamente diferente. Ela é específica. Quem procrastina consegue fazer 1000 coisas. Organiza gaveta, responde mensagem, limpa a casa, maratona série. Mas aquela tarefa específica, aquela que importa de verdade, fica sempre para amanhã. Pesquisadores, gente, já confirmaram que a procrastinação não é um problema de gerenciamento de tempo, é um problema de gerenciamento de emoções. O que acontece é que quando você pensa naquela tarefa importante, a nossa amígdala, que é a parte do cérebro que processa as ameaças emocionais, dispara um alarme. Pode ser medo de falhar, medo de ser julgada, sensação de não ser boa o suficiente. E o seu cérebro, para te proteger dessa dor, te empurra para qualquer outra coisa que te dê alívio imediato. Você não é fraca. O seu cérebro está tentando te proteger, só que ele está usando a estratégia errada. O que a fé tem a dizer sobre isso? Bom, para mim, entender a mente sem entender o espírito é uma análise incompleta. A Bíblia fala sobre preguiça com clareza. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 4, diz assim: a alma do preguiçoso deseja e nada tem. Há uma postura ali de quem quer o resultado sem um movimento de forma consistente e consciente. Mas em nenhum momento Deus chama de preguiçoso quem está com medo, quem está sobrecarregado, quem está paralisado por dentro. É só pensar em Elias. Depois de uma das maiores vitórias espirituais da sua vida, ele entrou em colapso. Fugiu, deitou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. E o que Deus fez? Não mandou uma lista de tarefas, não deu uma bronca. Ele mandou um anjo com comida, água e descanso. Porque, gente, Deus vê o que está por baixo. Ele vê a raiz, não só o comportamento. E esse é o convite que eu faço para você hoje. Em vez de se punir com rótulos, se pergunte o que está por baixo disso. Porque raízes precisam ser tratadas, não arrancadas com força bruta. Agora, esse momento é muito importante, porque vamos descobrir juntas qual é o seu caso. E eu vou te fazer 4 perguntas. Então, responde com honestidade, não para mim, tá? Mas para você. A primeira pergunta é: isso é generalizado ou específico? Pensa aí no seu dia. Você consegue fazer outras coisas? Cozinhar, cuidar da casa, responder mensagem, cuidar dos filhos, mas tem uma tarefa específica que você empurra sempre? Se sim, isso é sinal claro de procrastinação. Agora, se você está sem energia para absolutamente
tudo, até para o que você gosta, isso pode ser esgotamento, pode ser depressão, pode ser falta de propósito e pede sim uma atenção diferente, mais cuidadosa. A segunda pergunta é: quando você pensa nessa tarefa, o que você sente no seu corpo? Isso é sério. Para um segundo e faz isso agora. Pensa naquilo que você tem evitado. O que aparece? Aperto no peito, vontade de mudar de assunto, cansaço repetindo, aquele sentimento de não sei por onde começar. Esses são sinais físicos de resposta emocional. Seu corpo está te dizendo que tem uma emoção não processada por baixo daquela tarefa. Tenta nomear essa emoção. É medo, é vergonha, é sensação de que não é boa o suficiente, é medo de decepcionar alguém. Quanto mais específica você for, mais poder você tem sobre isso. A terceira pergunta é: você procrastina coisas que importam ou coisas que não importam? Aqui vem uma verdade que pouca gente fala. Às vezes, a procrastinação é um sinal de que você está na direção errada, que aquilo não é o seu chamado, que você está fazendo por obrigação, por medo de desapontar alguém, por pressão externa e não por seu propósito mesmo. Seu espírito resiste. Isso não é fraqueza, isso é discernimento. Então preste atenção nas coisas que você ama de verdade. A resistência existe, mas ela tem uma qualidade diferente. É um frio na barriga, não é um peso no ombro. Então preste atenção nisso. Quarta pergunta: você já começou essa tarefa alguma vez e se surpreendeu com o quanto fluiu? Se a resposta for sim, você começou, entrou no ritmo e a coisa foi, então o problema não é a falta de capacidade, é a barreira do início. Isso é procrastinação clássica, gente. O seu cérebro ele superestima a dor de começar e subestima a satisfação de estar dentro da tarefa. Agora você já sabe. E saber é o primeiro passo para mudar. Bom, com base no que você respondeu no seu diagnóstico aí, aqui vão 4 ferramentas. Não são dicas genéricas, cada uma trabalha a raiz. A primeira é: nomeie antes de agir. Então, antes de tentar forçar a tarefa, abre o documento ou o que for, tá? E escreve: eu estou evitando isso porque... 3 pontinhos. E completa aí com honestidade. Deixe sair. Ao nomear a emoção, você retira o poder que ela tem sobre você de forma inconsciente. Isso é regulação emocional. E a neurociência confirma que nomear ativa córtex pré-frontal e reduz a resposta da amígdala. A segunda é uma intenção mínima. Ou seja, em vez de planejar fazer tudo de uma vez, faça um compromisso pequeno, específico, com horário. Ah, não vou gravar todos os vídeos, mas hoje, tal hora, eu vou sentar 25 minutos só para escrever certo gancho. Pequeno, concreto, e você honra. Porque disciplina não se constrói com metas gigantes, se constrói com pequenas promessas que você cumpre com você mesma. A terceira, gente, é a âncora de propósito. Toda vez que você sentir resistência, pare e responda: quem vai ser impactado pelo que eu estou criando? Quando você conecta a ação ao propósito real, você ativa uma região diferente do cérebro e manda um sinal para a amígdala: essa ameaça não é real. O que eu estou fazendo importa. A quarta, gente, é a mais poderosa. É a oração como regulação. Antes de qualquer tarefa importante, 2 minutos em silêncio com Deus, não pedindo resultado, só entregando esse estado emocional. Senhor, eu sinto ansiedade sobre isso. Eu te entrego, me dá clareza. Então, práticas, né, contemplativas como a oração, gente, ativam o sistema nervoso parasimpático e reduz, então, o cortisol. Espiritualmente, é alinhamento, né? É lembrar que você não está sozinho. Então, gente, agora você já sabe. Preguiça e procrastinação são coisas diferentes. A procrastinação não é um defeito de caráter. É uma resposta emocional que o seu cérebro aprendeu para te proteger. E quando você para de se punir, começa a se entender, você age com mais gentileza e mais eficiência ao mesmo tempo.
A fé não nos chama para uma disciplina rígida e punitiva. Ela nos chama para clareza, para propósito, para ação alinhada com quem Deus diz que somos. E isso muda tudo. Me conta aqui nos comentários. Depois das 4 perguntas, você descobriu que é mais preguiça ou mais procrastinação? Essa resposta me ajuda a criar mais conteúdos que faz diferença real na sua vida. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com uma amiga que também precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem aqui esse tipo de conversa sobre fé, neurociência, mentalidade e propósito, sem enrolação. Até o próximo vídeo, com fé e direção sempre.